Quando achamos que a censura e as leis absurdas não podiam piorar... Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Parece algum tipo de piada, mas infelizmente não é. A loucura positivista brasileira chegou a um nível inacreditável com a sanção do presidente Jair Bolsonaro à Lei 14.180/21, que prevê os seguintes crimes: lesão corporal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 13, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código, a pena será reclusão de 1 a 4 anos. Tal artigo possui a mesma mentalidade deturpada do feminicídio, crime no qual, segundo a lei, homens que agridem ou matam mulheres cometem tal ato apenas por elas serem mulheres, quando na realidade tal crime pode ter a ver com as questões familiares, como ciúmes, traição, etc. Para melhorar, é incrível como o referido crime é apenas do homem para a mulher. Se ao contrário, o homem sendo agredido ou morto, não existe nenhuma pena maior. Apenas a título de comparação, o crime de lesão corporal simples em situações normais possui pena de 3 meses a 1 ano. Já a pena para lesão corporal de natureza grave é de 1 ano a 5 anos. Porém, segundo nossos ilustríssimos representantes, mulheres merecem ter privilégio legal. Se uma mulher levar um soco, tal ato é tão grave quanto um homem não conseguir andar e ficar mais de 30 dias acamado por levar uma surra. Sem dúvida, algo muito isonômico. Mas a situação ainda melhora conforme o novo crime criado, a violência psicológica contra a mulher. Vamos ver o que diz a lei. No artigo 147b, está escrito assim: causar dano emocional à mulher que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena será reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Nesse caso, a gente pode ver que se uma mulher sofrer uma violência psicológica, é muito pior que se um homem levar um soco na cara. E além disso, a redação do artigo em sua parte final é claramente uma norma penal em branco, aberta, ainda extremamente vaga e suscetível a interpretações e subjetivismos. Afinal, o que é um dano emocional? O que é fazer chorar, ficar chateada? E, além disso, a mera ridicularização também pode ser enquadrada como crime. Então, uma piada com uma personagem feminina agora seria crime também? Além de também estar previsto constrangimento, algo completamente subjetivo, a grande pergunta que fica é: como que isso tudo seria provado? Ou ainda pior, como alguém vai se defender da acusação de prejuízo à saúde psicológica ou dano emocional? A vítima simplesmente alega que sofreu tal dano, e aí como que você prova o contrário? Se mesmo o exame de corpo e delito é extremamente falho, como a gente lida com essa questão? Como alguém vai se defender criminalmente de ferir os sentimentos de uma mulher? Outra bizarrice jurídica trazida por este artigo é com relação a crenças. Então, questionar as crenças, sejam religiosas, ideológicas, econômicas, de uma mulher e isso lhe causar algum dano emocional seria crime? Segundo a redação desse artigo, sim. Em tempos de microagressões, vamos dizer assim, bem entre aspas, tudo vira discurso de ódio. Se alguma fala sua causar dano emocional a uma mulher, você pode responder um processo criminal por isso, pois tal crime não é um crime especial da Lei Maria da Penha, que só se aplica a relações familiares ou de casais. Mas sim, está no Código Penal, onde qualquer mulher pode se dizer vítima. Outra situação que pode ser enquadrada como crime é que uma mulher também pode cometer esse crime se a vítima for outra mulher. Vamos ao seguinte exemplo. Uma amiga age de forma controladora com a outra amiga. A ofendida pode ir até a delegacia e requerer a abertura de um processo criminal. Outra situação hipotética, mas bastante comum, é um pai ou uma mãe que proíbe a filha menor de idade de sair para balada ou simplesmente sair de casa num determinado dia. Isso seria uma restrição de ir e vir. Deveriam os pais responder criminalmente?
E mesmo que o acusado seja absolvido por falta de provas ou outra excludente de ilicitude, é uma experiência extremamente desagradável passar por um processo criminal sem contar os custos com o advogado. Muitos podem achar que estamos exagerando e que esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas quem não conhece a rotina da justiça estatal não sabe os absurdos cometidos rotineiramente por ela. Eis aqui alguns exemplos. Condenar usuários de drogas que foram presos com um cigarro de maconha, como se eles fossem traficantes. Pessoas que defendem suas famílias de assaltantes sendo presas por porte ilegal de arma. Condenar moradores de bairro pobre por desacato por se recusar a permitir que a polícia vasculhe suas casas sem mandato. Absolver policiais militares que mataram pessoas que não pararam em blitz. Juiz ameaçar de prisão testemunha que dizia não se lembrar de certos detalhes do caso, ou, como muita gente aqui sabe, Cidinha Campos e 3 juízes contra apenas um homem e sua liberdade de expressão e bitcoins. Assim, daria um livro bem grande se a gente fosse listar todos os absurdos que só o autor deste artigo já presenciou em seus 10 anos de advocacia. Para piorar, ainda existe escrito claramente na Constituição em seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Muito bonito isso, né? Constituição, que maravilha. Tem escrito lá: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. É isso aí, parece que esse pedaço de papel positivado por alguns políticos só é relevante quando é um benefício para eles próprios, né? Consegue reparar a ironia? Além destas questões, ainda existe uma outra que não se está sendo pensada, que é o nosso judiciário. Como todo serviço estatal, ainda é notoriamente lento e ineficiente. Imagine o estrago causado pela inundação de processos baseados em dano emocional, o quão a justiça ficaria ainda mais lenta e processos mais complexos e complicados como o homicídio demorariam muito mais para serem julgados, facilitando que fosse decretada a prescrição e logo a impunidade. Outra parte bastante curiosa da inovação, bem entre aspas para não dizer abominação, é com relação ao afastamento do lar do agressor, dado que passou a figurar com a seguinte redação, lá no artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mais incrível deste artigo é que sequer o abalo da integridade psicológica precisa acontecer. Basta haver o risco. O que seria o risco? Uma mera discussão? Opinião contrária de assunto polêmico ou sobre o qual a mulher tem uma crença muito forte? Sendo que tal medida pode ainda ser concedida liminarmente, ou seja, sem sequer ouvir o homem. Literalmente, um homem pode discutir com a esposa em um dia e no dia seguinte ser afastado da própria casa. Com esta nova lei, se abriu uma caixa de Pandora que pode expor não apenas homens, mas também mulheres a incontáveis injustiças e absurdos estatais. Vale sempre lembrar que coisas como campos de concentração, escravidão e o apartheid eram previstos em lei. Percebe-se que leis estatais jamais poderiam criar bons resultados. A história nos mostra muito bem isso. Falando em apartheid, neste exato momento, estamos vivendo em uma situação muito parecida, no qual agora algumas podem encarcerar outros, baseando-se exclusivamente em emoções feridas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe e revisado por Paulo Almeida. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.